Boa noite. Prazer estar novamente com os irmãos aqui na Igreja Batista em Vila São José. Nós temos gratidão por poder estar tendo a oportunidade de estar aqui com os irmãos, especialmente numa data comemorativa. É o 17º aniversário do pastorado do pastor Neil. Isso é algo a ser realmente memorado e comemorado, relembrado, porque é uma grande bênção ter pastores que possam olhar pelo rebanho. O rebanho não é do pastor Neil, não é do pastor Viana, que está inclusive mais tempo do que o pastor Neil aqui. O rebanho é de Cristo. Lá em Betel nós tivemos um período na nossa história que nós ficamos um pequeno tempo sem pastor. E como é ruim você não ter alguém para velar pela sua alma, alguém que esteja orando por você, alguém que não esteja cuidando do seu estado espiritual. Vocês têm dois, e vocês têm que valorizar os pastores que servem aqui nesta igreja. Deus abençoe a igreja de Vila São José por isso. Irmãos, ainda que seja a ocasião de falar a respeito do aniversário de pastorado do pastor Neil, o pastor Viana já mencionou aqui, as nossas reuniões elas têm um caráter diferente. Todas as reuniões que o povo de Deus realiza, elas sempre têm um propósito. E o propósito é sempre glorificar a Deus. E é claro que nós honramos e glorificamos a Deus e somos gratos a Deus neste dia por conta de Deus abençoar a vida do teu servo, pastor Neil. Deus te abençoe, pastor. Nós oramos pela vida do pastor, assim como pela vida desta igreja. Espero que os irmãos também estejam lembrando de orar por nós. Nós também passamos por dificuldades e as nossas lutas pelo Evangelho também acontecem um pouco mais distante aqui, mas ainda na Zona Sul, lá na região do Jardim Ângela, onde nós temos a nossa igreja, a qual todos estão convidados a estar conosco, quando tiverem oportunidade. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias nessa noite para nós vermos a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 1. 1 Pedro, capítulo 5. O primeiro versículo que nós vamos ler, na verdade, do versículo 1 até o versículo 4, faremos a leitura completa do nosso texto, antes de nós expormos o que a palavra de Deus tem a nos dizer dentro desse texto. Leamos então o que diz a palavra de Deus. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de pronto ânimo, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, queremos te pedir, Senhor, que nos abençoe nessa noite. Fale conosco, ó Deus, por meio da sua palavra, que possamos ser fiéis à exposição desse texto e que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa aplicá-lo na vida de cada um de nós. Ainda, Senhor, que o nosso texto esteja falando mais diretamente aos pastores. Nós entendemos, ó Senhor, que cada um de nós, sendo pastores ou não, temos, ó Pai, de Ti mesmo, uma porção para aplicarmos em nossas vidas nessa noite. Que o Senhor possa abençoar ricamente, ó Pai, a Tua palavra. Que ela possa fazer o efeito ao qual o Senhor se propõe a fazer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu li recentemente uma coisa que me deixou um tanto surpreso. Por meio dos levantamentos estatísticos que calculam aí o crescimento vegetativo do número de evangélicos no Brasil, estima-se que pelo ano de 2032
os evangélicos serão o maior grupo religioso no Brasil, superando assim os católicos. No entanto, quando eu penso a respeito desse dado, eu fico um pouco preocupado, porque hoje nós já somos, segundo os dados, 22% da população brasileira. E quando eu olho para o fato de nós sermos 22%, o que significa dizer que nós estamos num número bastante representativo, na época em que eu me converti não era assim, nos idos ali dos anos 90, era o tempo ainda em que aquele que se convertia ao cristianismo era ironizado, zombado pelos colegas, pelas pessoas que estavam mais próximas da gente. Era o que normalmente acontecia naquele tempo. Mas desde que se tornar evangélico, ou um cristão evangélico, se tornou moda, e infelizmente eu posso dizer que essa é uma realidade nos nossos dias, nós temos visto pessoas declararem ser cristãs, evangélicas, mas nós não temos visto um efeito significativo na vida da sociedade como um todo. E eu provo isso por meio de nós observarmos algumas coisas importantes na sociedade. Por exemplo, nós observamos que o número de divórcios tem crescido na sociedade. Agora, se eu não estou muito enganado, a palavra de Deus, ela fala que Deus odeia o divórcio. Bom, nós podemos pensar que no mundo secular isso seja comum, ok. Mas e quando nós olhamos para os dados que são estritamente cristãos, que demonstram que o divórcio está crescendo na mesma proporção dentro do meio dos evangélicos? Alguma coisa está errada na mentalidade dos evangélicos dos nossos dias. Nós vemos também que um assunto, que é um assunto bastante caro a nós cristãos, que é a questão do aborto em si. Aqui no Brasil ainda nós não temos nada no sentido de que o aborto seja legalizado ou que ele venha a ser legalizado nos próximos dias ou os próximos meses, mas nós sabemos que existe sim, dentro do nosso parlamento, no meio dos políticos, existe um grande movimento que está buscando legalizar o aborto de crianças. E isso é um problema. É um problema gravíssimo. E a tendência é que isso vá ser, em algum momento, aqui no Brasil, inclusive, aprovado, porque a maior parte dos países já aprovaram. Mas nós estamos falando de um Brasil com 22% de evangélicos. Talvez alguém possa dizer, mas nos Estados Unidos o número é muito maior e lá já é aprovado, é verdade. Porque parece que o Brasil aqui, nós copiamos as coisas que são algumas coisas boas, mas nem todas, né? O que seria bom que deveríamos copiar, isso nós não fazemos com perfeição. Mas as coisas que são ruins, o nosso país consegue fazer com maestria. Então, essas coisas, elas começam a falar no meio da nossa sociedade. Então, nós vemos o aumento dessas questões, essa pauta do aborto vindo à tona, a quebra de acordos entre pessoas ou entre empresas. Hoje em dia, você precisa colocar uma empresa na justiça para você reaver um direito, né, que está ali no papel, assinado. Por quê? Porque as pessoas não cumprem mais com a sua palavra. Antigamente, se você falava com um cristão que você ia fazer um negócio com ele, não precisava de mais nada. Né? Era simplesmente a palavra e servia, funcionava. Hoje em dia nós vemos que não é mais assim. Então nós não temos visto muita melhora na sociedade pelo fato de sermos 22% da população. Nós não vemos na realidade que o nosso país tem sido impactado positivamente pelo aumento do número de evangélicos. E por que se dá isso? Qual é o problema? Porque deveria ser algo maravilhoso, algo glorioso, algo que nós deveríamos estar nos regozijando, mas sinceramente quando eu olho, quando eu vejo os dados e penso na situação de modo geral, até no meu próprio contexto, dentro da minha igreja, e eu penso que não deve ser muito diferente também dentro desta igreja. Eu vejo que eu não tenho muitos motivos para dizer que tudo está indo bem, ou que tudo está às mil maravilhas. A questão, irmãos, é que nós não estamos ouvindo aquilo que precisamos ouvir. Pode ter um número gigantesco de pessoas que se dizem evangélicas,
Mas quando eu vou ver o principal interlocutor do meio evangélico, e você tenta ouvir alguma coisa que ele tem para dizer, você não ouve a mensagem do Evangelho. Você não ouve aquilo que nós cristãos precisamos ouvir. Nós não ouvimos o conselho de Deus, mas nós ouvimos algumas palavras, sabe, que tentam nos emocionar. Então, infelizmente, irmãos, muitos desses que se dizem evangélicos são apenas pessoas emocionadas. E a verdade, ela precisa ser pregada. E é aqui que o nosso texto se encaixa. Quando nós olhamos para aquilo que o apóstolo Pedro estava mencionando, falando com os irmãos, né, que estavam dispersos em várias regiões, e ele está dirigindo essas palavras especificamente aos presbíteros, ou pastores, por assim dizer. Ele está chamando a atenção para que eles possam atentar para a verdadeira mensagem do nosso Senhor. E essa mensagem, ela não pode ser deturpada, ela não pode ser corrompida, e ela deve ser a prioridade de cada um de nós que somos pastores. Porque nós daremos contas por aqueles que foram colocados aos nossos cuidados. O nosso texto, em Pedro aqui, ele chama a atenção para um fato muito importante. Ele mostra para nós que os presbíteros, eles têm um papel importante dentro da igreja, para que a igreja possa cumprir tudo aquilo que o apóstolo Pedro tinha falado antes. Se você ler o capítulo, ou todo o livro de 1 Pedro, você vai ver que ele vai estar falando a respeito de coisas importantes, irmãos. E olha, as coisas que ele tem para nos dizer não são coisas que são muito agradáveis. E aqui no final da sua carta, capítulo 5, ele mostra para nós, falando assim, olha, e vocês presbíteros, vocês são responsáveis por ajudar a sua congregação a seguir aquilo que eu disse até aqui. E o que foi que ele disse? Eu quero ler apenas alguns poucos versículos. O primeiro deles está em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9. Veja só o que ele diz. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse aqui é um exemplo daquilo que nós devemos ser e o motivo pelo qual nós fomos chamados para sermos cristãos. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas pensando que foram chamados para ser cristãos, para serem vitoriosos nessa vida, para ter uma vida quieta e sossegada, uma vida tranquila, para receber tudo aquilo que sempre desejaram na sua vida, mas nunca conseguiram conquistar. Mas agora, com o poder de Deus ao meu favor, eu vou conquistar todas as coisas. Não vai. O Senhor Jesus Cristo nunca prometeu isso. O texto fala aqui que nós fomos chamados com um propósito, e o nosso propósito é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. E quando ele diz isso, irmãos, ele não está dizendo que nós vamos anunciar a gloriosa luz do Senhor, simplesmente falando que Jesus te ama. É muito mais profundo do que isso. Sigamos aqui no texto, capítulo 2, ainda no versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ora, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio, Ele sofreu, padeceu por nós, mas não é só o fato dele ter padecido para nos dar a paz, levar sobre Ele as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Ele veio também por isso, mas o texto aqui nos diz que é para ser um exemplo para nós. Um exemplo do quê? Sofrimento. O Senhor está nos chamando a aprendermos como sofrer nessa vida. Ainda no capítulo 2, ele vai seguir depois falando a respeito da sujeição que nós devemos ter às autoridades. Tem coisa pior do que isso? Porque quando nós pensamos em sujeitarmos a autoridade, é muito fácil a gente virar e falar assim, olha, eu me sujeito, por exemplo, a um juiz, né, que vai lá e tudo bem, ele está numa posição elevada. Agora, quando é um político corrupto, aí fica mais difícil, né? A gente não quer, nós não desejamos. Mas ele é uma autoridade posta em nosso país. E sabe de uma coisa? O Senhor Jesus Cristo nunca disse que seria fácil. Mas Ele tem nos dito o que tem que ser feito.
Seguindo, capítulo 3, não, ainda não, desculpa, não quero avançar tão rápido. Ainda aqui no capítulo 2, ele vai falar de uma coisa que talvez seja pior do que você se sujeitar a uma pessoa com quem você nunca se encontrou, o político corrupto, por exemplo. Quantos de nós aqui já nos encontramos com um desses? Eu nunca, com nenhum político, na realidade. Então, assim, está meio distante da gente, né? Mas o que dizer, então, de vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos? Terrível, né? Aí já fica mais difícil, porque como é que a mulher, em pleno século XXI, vai se sujeitar ao seu próprio marido? Mas se você ler o capítulo 2, é exatamente isso que o apóstolo Pedro vai falar. E ele não fala isso dele mesmo, mas ele fala inspirado pelo Espírito Santo. Marido, amai as vossas mulheres. Tudo isso, palavra de Deus. Mas quando nós esquecemos isso daqui e começamos a ouvir a voz do mundo, fica fácil nós explicarmos o que tem acontecido no meio evangélico e no mundo geral. Capítulo 3, versículo 8. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Olha, irmãos, isso aqui é um sentimento que ele não está falando de um falar de boca, mas ele está falando de algo interior, né? Entranhável, né? Algo que vem das entranhas. E ele fala que esse deve ser o sentimento de uns para com os outros. Né? Volta e meia, né? Lá na minha igreja, às vezes eu tenho que chamar a atenção de um ou outro irmão, às vezes de alguns irmãos, a respeito de como ele tem se portado diante de um outro irmão. Sabe por quê? Porque ele não tem agido da maneira como as Escrituras dizem que devemos agir. A Bíblia fala que nós devemos amar aos nossos irmãos e devemos ser compassivos com eles. Nós devemos ter compaixão uns com os outros. E sabe o que é mais legal dentro de igreja? É que tem pessoas que são difíceis de aguentar. Pessoas são defeituosas, têm problemas. E pessoas agem de maneira que muitas vezes nos incomodam. E sabe o que a Bíblia diz? Ame ao seu irmão. E sabe o que significa amar? Significa você estar disposto a fazer o bem àquele irmão que muitas vezes pode, né, ser ali uma pedra no seu sapato. E é exatamente para esse irmão que você tem que olhar. E é exatamente para esse irmão que você tem que demonstrar misericórdia e compaixão. Mas isso é a palavra de Deus, né? O mundo prega outra coisa. Capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Aqui, finalmente, o pastor Paulo falou alguma coisa boa, né? Porque até agora, só pedrada. E qual é a coisa boa que diz esse texto? É que o Senhor, Ele se agrada daqueles que o obedecem. E Ele não somente se agrada, como Ele se compromete. Né? Na realidade, lá em Malaquias fala que o Senhor fará um memorial diante de si para aqueles que o obedecem. Significa dizer que Deus nunca vai se esquecer daqueles que são obedientes a Ele, daqueles que buscam fazer a sua vontade. Tanto é que Ele fala aqui, né, que aos justos os seus ouvidos estão atentos. Irmãos, nós temos uma oportunidade, nós temos, sabe, algo tão grandioso ao nosso dispor, que é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, para cuidar dos nossos pequenos problemas. Eu não quero diminuir o seu problema pessoal, mas eu quero que você entenda que para Deus o seu problema é pequeno. Né? Ele pode resolver, Ele tem o poder de fazer isso. E olha só o que diz a palavra de Deus aqui em Pedro. Os seus ouvidos estão atentos à oração do justo. Isso deveria nos fazer orar imediatamente ao Senhor. Versículo 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Ou seja, se você fazendo bem for perseguido por conta disso, ele fala para você não ter medo disso. E nem ficar turbado ou perturbado por conta da perseguição que vem a você, por conta de você estar agindo da forma correta. É claro que ele vai falar também. Agora, se você é perseguido, esbofeteado por fazer a coisa errada, né, você está recebendo aquilo que as suas obras estão pedindo. Mas o Senhor, Ele nos chama a atenção para que façamos o bem em meio ao mal.
E não nos preocupemos com isso. Versículo 17. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Olha, irmãos, eu quero encerrar aqui essa parte de ler os textos aqui de 1 Pedro, mas eu quero deixar claro aqui dentro dessa leitura que o apóstolo Pedro, e nós pegamos apenas alguns versículos, ele está falando que a jornada do cristão não é uma jornada tranquila, sabe? Nós cantamos, nós nos alegramos aqui porque é o 17º aniversário do pastor Neil, né, de ministério. Tudo isso nos alegra, é um momento de confraternização, tudo isso é muito bom, mas nós precisamos nos lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos chama para algo que nos é incômodo. E estarmos preparados para o incômodo é a principal tarefa do pastor em relação ao seu rebanho. Porque quando tudo está bem, irmãos, é tudo lindo, é maravilhoso, né? Quando tudo está excelentemente bem, o pastor não precisa pedir para que a congregação venha. Hoje é dia de festa, a igreja está cheia. É gostoso esses momentos, e nós devemos louvar a Deus por esses momentos. Agradecer a Deus pela paz que Ele tem nos dado, a liberdade que Ele nos dá. Tudo isso é ótimo, e nós devemos aproveitar isso. Mas nós devemos saber também, irmãos, que não existe coisa mais trivial na vida do ser humano do que a tribulação, a dificuldade e os momentos de tristeza. E é para isso que nós devemos estar preparados. E é por isso que o apóstolo Pedro, então, chama a atenção dos presbíteros para que sejam esse auxílio da congregação. Vai ser fácil? Não, não será fácil. Mas é por isso que ele chama a atenção dos pastores, porque os pastores fiéis, irmãos, eles têm essa missão, auxiliar o rebanho do Senhor Jesus Cristo a permanecer firme. Até quando? Até que o Senhor volte. Porque até que o Senhor volte, nós temos aí uma jornada. E é nessa jornada que o Senhor quer nos provar. O Senhor quer testar-nos. A nossa fé ela tem que ser grande, ela tem que ser poderosa para resistir ao dia mau. E é para isso que nós precisamos de todo o conselho de Deus, e não somente de passagens preferidas que acalentam o nosso coração. É por isso que nós precisamos continuar a frequentar a igreja, porque quando você vem para a igreja, você ouve aquilo que você não queria ouvir, talvez. Mas já que você está aqui, a palavra está aberta, o texto está sendo exposto, e você é obrigado, então, a colocar atenção naquilo. Porque, muitas vezes, aquilo que nós precisamos é aquilo que nós não buscamos, mas o Espírito Santo de Deus, Ele sabe o que é melhor para a gente. E Ele aplica isso nas nossas vidas. Então, como é que nós podemos, né, e aí falando pastoralmente, como é que um pastor ele pode auxiliar o seu rebanho dentro do suportar as aflições, dentro da necessidade de nós sermos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor? Bom, a primeira coisa é reconhecer que o rebanho não lhe pertence. O rebanho é do Senhor. Veja que no versículo 1 fala que aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus. Pedro é um homem humilde, porque ele se coloca na mesma posição que os outros presbíteros, irmãos. Mas olha, nós sabemos quem é Pedro. Se eu estivesse recebendo uma carta do apóstolo Pedro e ele estivesse se colocando no mesmo patamar que eu falava, Pedro, por favor, né? Não pode ser assim. Você andou com Cristo, mas Pedro é um homem humilde. Pedro, ele coloca-se no mesmo patamar, e ele se autodenomina como um presbítero, né? A gente costuma usar o termo pastor, tá? Presbítero é um termo, né, do grego que tem mais a ver com a questão da idade, um ancião, uma pessoa que tinha mais idade, que era comum dentro do judaísmo exercer a posição de liderança dentro da sinagoga, o que provavelmente aconteceu também dentro da igreja, né? Então colocaram-se os presbíteros ali dentro das igrejas, né? Não que tenha a ver com a sinagoga, eram crentes, mas eram as pessoas mais experientes ou experimentadas na palavra de Deus. Ali estavam então os presbíteros, que exerciam justamente a função de quê? De pastores, né? Pastorear um rebanho, que é o que o texto inclusive nos mostra. Ele fala então assim, e traz uma certa empatia, né? Falando assim, olha, eu sou um presbítero convosco.
mas eu também sou apóstolo. É o que ele vai dizer no texto seguinte, porque ele fala, eu fui testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Por que não tem mais apóstolos hoje? Porque não existem mais testemunhas oculares da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem mais uma pessoa que tenha visto o que Cristo fez naquela época, sendo morto e ressurreto. Por isso, extinguiu-se a questão de apóstolos. Não tem mais apóstolos. Tanto é que quando Tiago, o primeiro apóstolo a ser morto, depois dos apóstolos verdadeiros, excluindo Judas, quando ele morreu não houve substituição de Tiago. Ele foi o único apóstolo. Mas nós vemos aqui que Pedro diz, ele foi testemunha das aflições de Cristo, ele também viu o Senhor glorificado. O apóstolo Pedro foi um daqueles 3 apóstolos que subiram no monte com Jesus Cristo e viram a transfiguração do Senhor Jesus. Ele está dizendo aqui que ele viu a glória do Senhor, ou ele está dizendo aqui também que ele é um participante juntamente conosco da manifestação da glória do Senhor quando ele voltar. Em qualquer um dos cenários, é verdadeiro o que ele está dizendo, sempre. Pedro, ele repete o que ele ouviu do Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram que Pedro havia negado a Jesus Cristo 3 vezes antes da crucificação? E Jesus Cristo o restaura depois de ressurreto. E Jesus Cristo 3 vezes fala para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E agora o que ele está dizendo aqui é exatamente a mesma coisa. Ele dirige agora a outros presbíteros e passa a mesma mensagem que Cristo passou para ele, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. E isso ele encarrega outras pessoas então de fazê-lo. O que significa apacentar? Na minha Bíblia está escrito apacentar, talvez na sua possa estar escrita pastorear ou pastoreiem as minhas ovelhas. São algumas traduções que são geralmente utilizadas para esse termo. Mas o que significa? A principal característica do apacentar é alimentar. Um pastor, ele é responsável por levar as suas ovelhas para o campo, para alimentá-la, cuidar delas e também protegê-las. E quando falamos a respeito de uma igreja, o que significa alimentar a igreja? Será que o pastor Neil e o pastor Viana, ele é obrigado aqui a dar comida para todo mundo? Não é comida espiritual, Se fosse o alimento material, eles estariam com grande dificuldade de fazer isso. Mas a realidade é que os pastores, eles são chamados a alimentar espiritualmente o seu povo. E o alimento espiritual nada mais é do que o ensino de todo o conselho de Deus. Os pastores, eles precisam pensar no que eles precisam levar para a congregação para que ela possa ser nutrida. A congregação, ela precisa receber uma variedade de alimentos espirituais. Ela não pode ficar apenas com uma questão ou um ponto específico, mas precisa receber tudo aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer e a nos ensinar. Porque é isso que vai nos nutrir para que nós sejamos fortes e saudáveis. Somos ovelhas, e ovelha bem alimentada engorda. E nesse sentido, engordar é uma coisa boa. Engordar espiritualmente. É o que nós precisamos. Precisamos ter um pouco de gordura espiritual, sabe para quê? Para os dias de escassez, para os dias de dificuldade. Poderá chegar um dia em que você não poderá estar frequentando uma igreja, seja motivo de saúde, seja por motivo de perseguição, nós não sabemos, Deus o sabe, e você vai precisar se virar com aquilo que você tem. Então, para isso, nós precisamos aproveitar ao máximo os momentos que nós temos para receber o alimento necessário e criar um pouco de estofo espiritual para aqueles dias ruins. O Senhor espera, irmãos, que nosso povo, o povo de Deus, sabe, os 22%, se verdadeiramente povo de Deus, tenham conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento. A igreja, ela é majoritariamente um local de ensino, do que qualquer outra coisa. Você percebe o que acontecia lá com a igreja lá em Jerusalém? Eles se reuniam, a partir do pão, nas orações, mas especialmente na doutrina dos apóstolos. Nisso eles perseveravam. Então nós precisamos entender e buscar o conhecimento da palavra de Deus nesse sentido. Quando a gente pensa, por exemplo, nesse contexto que eu falei inicialmente, de um povo cristão evangélico, a sua maior parte
pessoas que têm pensamentos semelhantes ao que o mundo pensa a respeito de coisas que a Bíblia nos ensina. Por que essas pessoas pensam tais coisas? É porque faltou conhecimento. Faltou conhecimento. O autor de Hebreus, ele fala que a responsabilidade para que o povo possa ser nutrido, conhecer a palavra de Deus e crescer no entendimento, é do próprio povo. Porque eu tenho comigo que nenhuma pessoa pode ser ensinada em algo que ela não queira aprender. Se eu não quero aprender, sei lá, matemática na escola, e eu me determino a não aprender, como é que eu conseguiria fazer aquela pessoa aprender? Se ela está determinada a não aprender. Ela não vai aprender se ela não quiser. Nós precisamos de um certo esforço da nossa parte, uma certa dedicação, uma busca para que nós possamos amadurecer e sair do leitinho e passar a nos alimentarmos de um alimento mais sólido. Essa era a crítica que o autor de Hebreus fazia, aos irmãos lá. Com o tempo que vocês são convertidos, já estariam, já estava no tempo de estarem ensinando, mas ainda estão aí, precisando que outros vos ensinem, o que o Senhor fala por meio do autor lá de Hebreus naquele texto. E quando nós vemos hoje em dia, irmãos, o meio evangélico realmente é bem complicado, porque não se fala a respeito do conselho de Deus. Nós ouvimos muito a respeito de uma autoajuda barata. Sabe, eu chamo de autoajuda barata porque você pagando um pouco mais caro, você vai ter o mesmo conteúdo, só que de uma forma mais profissional. E é terrível quantas pessoas têm embarcado nessa. Você sabe que o maior influenciador digital do meio cristão, ele é brasileiro, E é uma multidão de pessoas que o ouvem. Mas, irmãos, falta o essencial. Falta Cristo, falta Evangelho, falta a mensagem do arrependimento. Mas falar a respeito de pecado é uma coisa muito fora de moda. Nós que somos pastores, nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Primeiro porque nós estamos lidando com o rebanho que é dele. E a nossa responsabilidade é ensinar e proteger o rebanho que Deus colocou nos nossos cuidados. E como nós fazemos isso? Apacentando, cuidando, pastoreando o povo. Esse que é o rebanho de Deus. E sabe, irmãos, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Nem sempre isso é uma tarefa agradável. Fácil eu não preciso nem dizer, tá? Porque eu suponho que todos saibam que não é uma tarefa fácil. Mas também nem sempre é uma tarefa agradável. Sabe por quê? Porque muitas vezes o pastor ele precisa tocar em assuntos que são muito desagradáveis. São assuntos muito ruins de serem tratados. Nós não queremos, ser desagradáveis. Só que quando Deus nos chamou para uma missão, Ele não chamou a gente para que nós fôssemos pessoas agradáveis a todas as pessoas, em todos os momentos. Ele chama-nos a amarmos a congregação. E o amor é assim como um pai ama os seus filhos, Nós amamos os nossos filhos, damos a nossa vida por eles, mas assim, nós somos desagradáveis com eles também. Principalmente quando a gente obriga eles a comer coisas que eles não gostam de comer, mas que é para o bem deles. Sabemos que nós precisamos oferecer coisas que não são agradáveis para todos, mas, como rebanho de Cristo, nós precisamos receber o alimento que nos é ministrado. Só que o apóstolo Pedro, ele não nos deixa apenas com a tarefa árdua, ele nos ensina como fazer isso. E é o nosso segundo ponto. Como cuidar do rebanho do Senhor? E aí ele usa 3 expressões aqui na sequência do nosso texto, que começa com também uma contradição de termos. O primeiro termo ou expressão que ele utiliza, no versículo 2 diz assim, apacentai, depois de falar que apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, esse é o papel do pastor. Primeiro ponto, não por força, mas voluntariamente. Aqui é o primeiro ponto. Como que nós devemos, então, apacentar, alimentar o rebanho de Deus? Ele fala que não pode ser por meio da força, mas deve ser algo voluntário. O que ele quer dizer com isso? Que não deve ser pelo constrangimento do nosso cargo. Não deve ser pelo constrangimento da função do pastor.
O pastor ele tem as suas funções, ele tem as suas obrigações, ele tem o seu papel diante de Deus, mas ele não deve cumprir esse papel porque ele é o pastor. Sabe, eu vou fazer isso porque eu sou pastor, né, e bater a mão nas pernas e sair para cumprir a missão. Não é dessa maneira que o apóstolo Pedro nos ensina que nós vamos cumprir a nossa missão. Tem um modo correto, ele fala que não é por constrangimento do nosso cargo ou por meio de imposição. Ele diz que deve ser voluntariamente. Sabe, irmãos, João Calvino, né, antes de ir para a cidade de Genebra, quando ele tinha sido expulso lá da França, ele queria ir para um lugar onde ele ia pegar os seus livros e o desejo dele era se sentar e começar a ler e estudar a palavra de Deus e ficar ali quieto no canto dele, sem problemas. Ele não queria dor de cabeça. Sabe, ele já estava fazendo um trabalho lá na França, teve que sair de lá por conta da perseguição, ele falou, agora eu vou para outro lugar para arrumar mais encrenca? Não quero. Eu quero ficar sossegado. Só que ele não contava com a ousadia de um amigo chamado Guilherme Farel. Guilherme Farel falou assim, olha, Calvino, passa para Genebra. Nós estamos precisando de alguém como você para ensinar o povo a palavra de Deus, porque muitos refugiados estão chegando naquela cidade e a gente precisa de alguém para pastorear ali, e a gente não encontra ninguém tão capaz quanto você. E o Calvino estava recusando, rejeitando, falando, eu quero ficar sossegado no meu canto. Aí Farel se dirigiu a ele e disse, que Deus então amaldiçoe a sua paz e o seu descanso. Porque se você se recusa a fazer a obra de Deus, que Deus então amaldiçoe o seu descanso. Aí diante de uma imputação de praga desse tipo, ele acabou falando, tudo bem, vai. Então eu vou lá. E ele foi então para a cidade de Genebra e tudo aquilo que se sabe a respeito de Calvino e sua obra, né, foi por conta desse incentivo à vontade, né, de Calvino. O ponto é que esse exemplo que eu dei, ele não é o modelo bíblico que nós devemos adotar. É claro que eu entendo que muitas vezes a nossa própria vontade ela precisa de alguns incentivos, e a gente precisa ser alertado, precisamos ser chamados a atenção para que nós não caiamos na preguiça. Porque pode ser que nós queiramos ficar tranquilos no nosso canto sossegado, é muito melhor. Poxa, você não se expõe, sabe? Não tem confrontação, é sossegado, todo mundo te ama, todo mundo te chama para as festas. Só que Deus não quer isso para todos. Deus quer que nós não sejamos preguiçosos, Ele quer que nós sejamos voluntariosos na obra do Senhor. Por isso, a primeira coisa que nós, como pastores, precisamos entender e precisamos fazer é que a obra do Senhor ela deve ser feita voluntariamente e não por força. O segundo aspecto de como fazer a obra do Senhor, ainda no versículo 2 diz, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Quando ele fala não por torpe ganância, nós precisamos pensar que naquela época, né, em que a igreja estavam sendo organizadas, você pensa que aqueles irmãos eles estavam sendo remunerados, né, e eles estavam integralmente devotados, muitos deles, à obra ali, como trabalho pastoral. Estavam dedicados 100%. E muitas pessoas olhavam para aquilo e falavam assim, opa, é uma chance aí de a gente ganhar algum dinheiro, né? E muitas pessoas, elas estavam sendo levadas, isso aconteceu naquele tempo e acontece hoje também, elas são levadas pela cobiça, pela avareza, pelo amor ao dinheiro, a fazer aquilo que Deus está pedindo para que o homem faça. Deus quer homens santos trabalhando, mas nunca foi o objetivo de Deus que os homens buscassem o ministério por meio do dinheiro. Existem muitas pessoas que fazem uso pessoal dos recursos da igreja e isso é um grande erro. É claro, não é o caso dessa igreja, não é o caso das nossas igrejas que tem uma organização, uma administração, né, descentralizadas na qual o pastor ele não é o dono do cofre da igreja. Muito pelo contrário. Mas muitas pessoas e muitas igrejas hoje, você tem uma pessoa, o pastor, que se confunde com o dono da igreja, que é o dono de todo o cofre da igreja. E a palavra de Deus ela fala que aquele que trabalha dessa maneira, ele não está apacentando o rebanho de Deus. Na verdade, ele está apacentando-se a si mesmo. Ele está devorando as ovelhas. Ele está consumindo as ovelhas.
e não servindo as ovelhas conforme Deus quer que o homem faça. Por isso que muitas pessoas, às vezes se dirigem a pastores, achando que, você é pastor, então você está bem de vida, né? Achando que o pastor está bem de vida. Eu falo, você não sabe o que é um pastor batista, meu amigo. Bem de vida, porque o mundo tem essa impressão. E aí eu volto a perguntar, por que o mundo tem essa impressão? 22%. É por isso que o mundo tem essa impressão. Porque nos meios dos 22% existem muitos que realmente se enriqueceram por conta das ovelhas, abusando, explorando elas. O dinheiro não pode ser o motivador do trabalho do pastor. O pastor ele deve trabalhar com ânimo pronto, como diz o versículo. Ou seja, com boa disposição, com boa vontade. Ele deve ser voluntarioso e ele deve fazer aquilo com prazer. É o que o servo de Deus deve fazer. E o terceiro ponto de como servir ao Senhor. Versículo 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Domínio sobre pessoas. Como é bom isso, não é? O mundo ama dominar pessoas. Né? Às vezes a pessoa quer ser promovida, não é nem para que ela tenha um aumento no seu erário, né? Mas é para que ela possa ter pessoas em quem ela possa mandar. O mundo é terrível. E quantas pessoas, né, com más intenções, recebem poder sobre outras pessoas para dominá-la? A questão aqui, quando falamos a respeito da igreja, esse é um dos males que o homem de Deus ele pode cair. Um pastor ele pode cair nesse erro de dominar aquilo que não lhe pertence, de exercer uma dominância sobre as pessoas, porque as pessoas elas respeitam o pastor, as pessoas elas buscam o aconselhamento do pastor. E muitas vezes, homens mal intencionados, eles podem fazer uso da boa vontade desses irmãos, dessas pessoas que se achegam a ele. E ele domina sobre eles. Ele se assenhora dos servos que não lhe pertencem, mas são servos do Senhor Jesus Cristo. Né? Quantos de nós nunca ouvimos falar, que o pastor lá na igreja tal, ele manda em tudo, e ai de quem é contra ele? Olha, um homem que faz uma coisa dessa, ele está em maus lençóis com Deus. Porque ele não é o dono da igreja. Ele não derramou o sangue dele pelas pessoas. O povo foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. O povo pertence a Jesus. E Jesus Cristo concedeu a ele um grupo do povo que lhe pertence. E nós prestaremos contas diante de Deus por aquelas almas que estão sob os nossos cuidados. Então o pastor ele precisa ser zeloso, ele precisa ser cuidadoso e ele precisa tomar cuidado para não se assenhorar do rebanho do Senhor. Eles não são propriedades do homem. E se ele não pode dominar, como é então que ele deve servir? Como é que ele deve então alimentar o rebanho? No finalzinho do versículo ele diz, mas servindo de exemplo ao rebanho. E aqui, irmãos, é um ponto crucial no papel do pastor. O pastor ele é chamado para ser exemplo. Né? Às vezes nós, humanamente falando, às vezes a gente quer se esquivar, né, daquilo que a palavra de Deus diz. Eu falo por mim. Né, que eu olho para mim, olho para os meus defeitos, para as minhas falhas e para os meus pecados, eu falo, eu tenho problema em ser exemplo para a minha congregação. Só que a palavra de Deus ela não volta 1 milímetro na sua exigência. Ela fala que nós temos que ser exemplo, sim. O povo precisa de modelos. Modelos para serem imitados. O povo precisa ter referências. Referências na qual eles possam olhar e dizer, olha, é assim que eu vou fazer. Porque a Bíblia ensina que é assim, e eu enxergo que é dessa forma que o meu pastor faz. E a responsabilidade é muito grande. Nós devemos ser exemplo da congregação
para que a congregação saiba como lidar, por exemplo, com a dúvida. Quem não tem dúvida a respeito do que fazer, né? Todo mundo tem. O pastor também tem. Mas o que nos leva a decidir? Como é que nós inclinamos para uma coisa ou outra? O que é que determina as nossas decisões? É o sangue que esquenta? É a nossa, sabe, aquilo que é mais lucrativo? Não. A palavra de Deus, ela nos dá princípios melhores. E esses princípios melhores, eles devem ser praticados pelos pastores para que sirvam de exemplo para o seu rebanho. Como nós devemos suportar aflições. Né, irmãos? Na igreja, certamente tem pessoas que sofrem mais do que nós. Aqui nessa igreja, provavelmente tem pessoas que sofrem mais do que os pastores. Porém, os pastores sofrem também. E como é que os pastores lidam com o sofrimento? Como é que nós, e aí geral eu estou falando, crentes, devemos lidar? Óbvio, você olha para as Escrituras e você olha para 1 Pedro, você vai entender o que ele espera que nós façamos em meio à tribulação, em meio ao sofrimento, em meio às perseguições, em meio à injustiça. A injustiça é muito difícil. Eu aceito qualquer coisa, sabe? Eu pago mais caro, tomo prejuízo, sabe? Eu estou disposto a abrir mão de muitas coisas, mas a injustiça. Irmãos, se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, que é boa, ela é boa não somente para a nossa vida, mas ela é boa para todo o nosso entorno. Se nós estivermos fazendo isso, saiba que, se vier alguma perseguição contra nós, por conta da coisa correta que nós estamos fazendo, nós não devemos nos entristecer, mas devemos nos regozijar. Isso é muito difícil. Porque humanamente falando, irmãos, não tem coisa que tira a gente mais do sério do que a injustiça. A injustiça é uma coisa terrível mesmo. Sabe, é por isso que a palavra de Deus fala tanto a respeito do assunto, né? Deus é justo. Ele fala que aquele que tem fome e sede de justiça serão fartos no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 6. Em Malaquias, ele diz que nascerá o sol da justiça na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, suporte a injustiça. É injusto o que nós vemos na televisão? É. O que nós ouvimos a respeito da vida dos homens? É injusto. Está errado? Está. No entanto, a palavra de Deus fala, suportai. Se indignem, mas suportem. Irai-vos, mas não pequeis. A palavra de Deus, ela nos chama a suportar. E o pastor deve ser modelo disso. O problema de ser pastor, irmãos, é que os pastores estão expostos a 3 aspectos que foi mencionado aqui. Primeiro aspecto, o aspecto da preguiça. Um pastor não pode ser preguiçoso. Um pastor preguiçoso é um insulto a Jesus Cristo. Segundo, um pastor ele pode se tornar ganancioso. Ele pode começar a receber, ofertas, salário, e isso pode subir ao seu coração de uma maneira má, e ele pode ser levado à ganância. Terceiro, talvez os pastores batistas aqui estejam menos suscetíveis à questão da ganância. Dominação. A dominação, irmãos, é um pecado maligno que há no coração do homem, e obviamente todo homem ele é tentado em todas as suas faculdades. Não existe nada no homem que não sofra a influência do pecado. Todos nós, quando caímos em pecado, ou quando nossos primeiros pais pecaram, todos nós fomos contaminados, então é nosso pensamento, nossos sentimentos,
nas nossas ações, tudo isso está contaminado pelo pecado de tal maneira que nós não somos livres para fazermos aquilo que gostaríamos de fazer. Sabe por quê? Porque quando eu quero fazer o bem, pelo menos eu e o apóstolo Paulo, não sei se isso acontece com você, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Acontece com você também? Eu acho que sim. E a ganância e a dominação, elas podem vir na nossa vida. Devemos combater esses males com voluntariedade, boa disposição e por meio do exemplo. Sempre nos lembrar, o Senhor nos chamou para sermos exemplos. E a igreja deve se pautar no seu pastor. Agora eu pergunto para vocês, quem nunca errou em nada? Tal homem é perfeito, né? E perfeito só teve um. Só tem um, Jesus Cristo, o homem. E se nós todos, como homens, somos falhos, os pastores também erram. E talvez isso te surpreenda, mas pastores também pecam. Né? E nós pecamos constantemente. Então, se você está buscando um pastor perfeito, você não vai achar. O pastor, ele deve buscar ser um modelo? Sim, deve ser um modelo, porque a Bíblia requer isso de nós. Porém, você deve ter misericórdia do seu pastor. E ao invés de você cobrá-lo assintosamente, porque talvez ele esteja falhando em algum aspecto daquilo que você entenda que ele deva ser um modelo para você, e talvez ele não tenha sido até aqui, e não venha a ser nunca na vida dele por conta das falhas que ele tem, você deve ser um cristão. E um cristão, ele é misericordioso. Um cristão deve ajudá-lo a se aperfeiçoar, a melhorar. Né? E você deve buscar maneiras sábias de auxiliá-lo em alguma coisa que você vê que ele esteja falhando. E sabe por quê? Porque o pastor, ele é um homem como qualquer um de nós. E assim como todos os homens, somos falhos, pecadores e sujeitos às mesmas fraquezas que todos os homens. E olha, irmãos, em quantas coisas cada um de nós que somos pastores precisamos ser aperfeiçoados. Nós precisamos nos humilhar diante do povo de Deus e diante do nosso Senhor a cada dia. A palavra que mais está na minha boca, nas minhas orações, é a palavra Senhor Deus, tenha misericórdia. Assim, é disparada a palavra que eu mais uso nas minhas orações. Sabe por quê? Porque se não for pela misericórdia do Senhor Deus, nós não podemos fazer absolutamente nada. E quando eu falo nada, eu estou dizendo absolutamente nada mesmo. Eu não poderia nem estar aqui, né, terminando essa pregação. E se eu terminar aqui, só foi pela misericórdia de Deus. Na esperança de que a palavra do Senhor ela possa fazer o seu efeito na vida de alguém que esteja ouvindo a palavra de Deus aqui. E se ela fizer o efeito na vida de alguém que esteja ouvindo, uma pessoa que seja, isso é pela misericórdia de Deus. Nada é reputado ao homem, tudo é reputado ao nosso Senhor, o nosso sumo pastor, que vai voltar, conforme fala o versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Se você não entendeu ainda qual é o propósito dessa nossa reunião, qual é o motivo pelo qual nós celebramos 17 anos de pastorado de um homem nessa igreja, saiba disso. Nós só fazemos isso que você está vendo aqui, porque nós estamos aguardando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. O único propósito pelo qual nós nos reunimos como igreja é para que nós possamos esperar a manifestação do nosso sumo pastor. Né? Eu diria, o pastor verdadeiro, o pastor que está acima dos outros pastores, está acima do pastor Viana, acima do pastor Neil, acima do pastor Paulo e acima de qualquer outro pastor que você já tenha conhecido na sua vida, está o sumo pastor que é Jesus Cristo. Ele é o dono de todo o rebanho. Cada um de nós, diante de Cristo, somos apenas ovelhas. Umas ovelhas têm um papel diferente do que outras ovelhas. Umas ovelhas têm mais responsabilidade do que outras ovelhas.
Umas ovelhas têm uma missão diferente de outras ovelhas, mas diante do Senhor todos nós somos ovelhas e cada um de nós devemos obedecer ao sumo pastor. E se nós formos fiéis a isso, diz o Senhor, na sua palavra, receberemos a incorruptível coroa de glória. Algumas versões está escrito a imarcessível coroa de glória, que significa aquilo que não murcha. Por quê? Quando fala de coroa, ele está falando daquele ramo, né, que era colocado na cabeça, né, daqueles que ganhavam uma competição. Só que é uma coroa diferente. Essa não murcha. Essa dura para sempre. É obviamente uma linguagem figurada usada pela palavra de Deus para representar o reconhecimento de Deus, aquele que é o dono do rebanho, a fidelidade dos presbíteros que servem ao Senhor. Não com perfeição, mas com sinceridade e humildade na presença de Deus. O que o Senhor quer de nós, como pastores, é que sejamos humildes, que reconheçamos as nossas limitações e que nós não temamos apresentar todo o conselho de Deus, porque o que Deus vai cobrar de nós é que nós tenhamos ensinado o povo dele, a sua palavra, para que o povo possa estar preparado para o dia do reencontro. Porque antes do reencontro, vem provas, provações, dificuldades e sofrimento. E você está preparado para o sofrimento? Está preparado para a dificuldade? Ou só está preparado para os dias de festa, os dias de alegria, os dias de contentamento? Cuidemos daquilo que pertence a Deus. Tomemos cuidado com a forma como nós andamos. O pastor, ele tem uma missão específica, mas cada uma das ovelhas tem a sua missão como igreja de Jesus Cristo, de glorificar o nome daquele que é santo, eternamente. Que o Senhor abençoe a sua palavra e nos dê forças para suportarmos os dias maus. Vou convidar então o pastor Viana para vir.